E hoje eu vou falar de Clarice Lispector, aqui no Entre Pontes. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada novo seguidor, cada nova curtida ajuda muito a gente nesse projeto que é tão bacana e tão importante pra gente. Bom, vocês viram que no início do vídeo eu dei até uma suspirada, né? Porque eu preciso confessar que eu tenho uma dificuldade enorme em ler Clarice. Porque eu tenho a sensação de que eu não sou inteligente o suficiente para entender tudo que a Clarice tem para falar com a gente. Eu acho que tem sempre alguma coisa que se perde ali. Acho que quando eu leio Clarice, eu sempre deixo alguma coisa passar. Tanto que hoje eu fiz até uma colinha para poder falar desse livro, A Felicidade Clandestina. Não é o primeiro livro que eu leio dela, mas esse livro aqui eu queria trazer, porque tem alguns contos que eu queria compartilhar com vocês, porque realmente mexeram muito comigo. O primeiro deles é o que dá o nome ao livro, né? O Felicidade Clandestina. Conta a história de uma menina que tem uma amiga na escola e que essa amiga é filha do dono de uma livraria. E essa menina, a filha do dono da livraria, ela fica o tempo todo se vangloriando de ter acesso a todos esses livros. E a nossa personagem fica meio ressentida, porque ela queria ler determinados livros e ela não consegue, ela não tem como ler, ela não tem como comprar e não tem disponível para ela na biblioteca. Numa dessas, essa menina, que tinha dificuldade enorme de fazer amizade, a filha do dono lá, fala: olha, se você quiser ir lá na minha casa, eu te empresto um livro de Reinações de Narizinho. Ela ficou muito empolgada, a nossa personagem principal, e ela fala: vou. E aí começa a ir todas as tardes na casa dessa menina, só que quando ela chega lá, ela fala: prestei o livro para outra menina, não tá aqui. Ah, não devolveu, volta amanhã. Nossa, eu acho que hoje eu não consigo te emprestar porque eu já tinha prometido para outra pessoa. E assim vão se passando os dias e todos os dias ela vai atrás dessa menina para tentar pegar o livro emprestado. Numa dessas, a mãe da menina escuta, entende o que está acontecendo e fala: não, o livro está aqui em casa sim, e você vai emprestar para ela agora o livro. E então, a nossa personagem tem acesso ao livro e ela fica encantada. E ela quer fazer tudo com o livro. Ela vai pra pracinha, ela vai brincar na gangorra, ela gosta de deixar o livro em alguns lugares meio escondidos para de repente encontrar o livro. E ela não lê o livro, ela vai adiando esse livro. Ela vai adiando essa felicidade. Porque ela gosta dessa sensação de que a felicidade tá ali, na mão dela, muito perto da mão dela. Então ela acredita que ler aquele livro é uma coisa que ela queria muito, que vai trazer para ela uma felicidade imensa. Então essa sensação da felicidade está muito próxima da felicidade poder ser alcançada, dá para ela essa satisfação. Então ela termina o conto contando como que ela vai fazendo para manter essa felicidade tão perto, tão próxima, mas intocada. Porque é aquilo que Schopenhauer falava com a gente, né? Da ânsia de ter e do tédio de possuir. Quantas vezes a gente quis alguma coisa e no momento em que a gente conseguiu, perdeu a graça. Então essa felicidade que fica ali intocada é nesse sentido, né? De que, olha, é melhor eu só olhar. Porque se eu tocar, se eu abrir, se eu começar a ler e terminar, eu finalizo essa felicidade. O outro conto que eu quero trazer aqui chama Miopia. E aí conta de um menino que ele tem problema mesmo de vista, né? Ele tem miopia realmente, ele usa óculos. E ele vai contando dessa questão muito da visão, entre a diferença de ver e olhar. E ele conta de um momento na vida dele que uma prima dele, mais velha, que não tem filhos, que sonha muito em ser mãe, convida ele para passar uma tarde na casa dela. E ele vai
criando, ele vai tentando criar personagens, ele vai imaginando como que seria a melhor forma de agradar essa prima. Ele tinha algumas expectativas sobre como que seria essa tarde e ele vai criando ali maneiras de se transformar no menino, na criança que mais ia agradar essa prima, e que ela, de alguma forma, realizasse os desejos dele, fizesse as coisas que ele queria fazer naquela tarde. Então ele fala, eu vou ser uma criança muito quietinha. Ah não, mas se eu for quietinha demais, ela vai me achar entediante. Vou ser uma criança mais agitada. Nossa, se ela me achar bagunceiro. Eu vou ser uma criança que fala muito. Não, e se ela achar que eu tô perguntando demais e ficar cansada de mim? Eu vou ser uma criança que não fala. Nossa, mas se ela achar chato ter uma pessoa dentro da casa dela que não conversa com ela. Então ele vai criando vários personagens na tentativa de agradar essa prima, que queria muito essa tarde com ele, queria passar esse dia com ele ali. E aí, quando ele chega na casa dessa prima, a coisa não é nada do jeito que ele imaginava. Na verdade, essa prima nem demonstrava que estava tão interessada em passar a tarde com ele, mas ele vai se desarmando. Então, tudo aquilo, toda aquela fantasia que ele fez, todo aquele personagem que ele criou, vai tendo que ir sendo desmontado. E ele vai se transformando nele mesmo. E aí ele começa a fazer muita relação entre o usar e o não usar o óculos. Entre o que ele está vendo e o que ele está olhando. Ele vai fazendo essa diferenciação, assim. E até chega no momento do conto em que ele fala, às vezes quando eu quero ver uma situação de uma maneira mais real, eu tiro os meus óculos. Então, é a diferença entre a gente só olhar e a gente realmente perceber o que está acontecendo. A gente realmente entender o que aquilo ali está trazendo. Então é muito legal porque a gente faz isso a vida inteira, né? Desde criança. A gente vai criando personagens, a gente vai criando versões da gente na tentativa de agradar o outro, de ser bem recebido, de ser bem visto, né? Da pessoa gostar da gente. Então a gente vai se moldando, a gente vai se transformando dentro daquilo que a gente acredita que a pessoa espera da gente. E o terceiro conto que eu quero falar desse livro chama Restos de Carnaval. Nele a gente acompanha uma menina que ela tem um amor muito grande por esse período, que é o carnaval. Só que é um período que ela ainda não vive. Ela é uma criança, mas ela percebe todo mundo na casa se vestindo, se fantasiando, se arrumando para o carnaval. Mas ela mesma não vai ter nenhum baile, nenhuma festa. Então a gente vai acompanhando essa questão do carnaval. Ela conta que ela tem uma mãe que é muito doente e que essa doença da mãe é sempre uma forma de barrar o carnaval dela, né? Não deixar essa felicidade ser completa. Ela recebe algumas migalhas ali, então eles entregam para ela às vezes um saquinho de confete, entregam para ela às vezes um resto de alguma coisa, de fantasia e tal. Mas ela mesma nunca foi montada, nunca foi fantasiada, nem nada. Ela relata de que o carnaval é uma época muito boa para ela, porque é a única vez no ano em que ela é maquiada por alguém vai e maqueia ela, e quando ela se olha no espelho, ela não vê só a criança, ela vê uma mulher. Então ela fica muito feliz com aquilo. Até que um belo dia, a mãe de uma amiga dela vai fazer a fantasia para a filha. E essa mãe percebe o tanto que ela está encantada com essa fantasia que está sendo feita e sobra algumas coisas dessa, né, dessa menina, dessa outra fantasia. E essa mãe fala, você quer que faça uma fantasia para você? E ela fala, quero. Então ela recebe uma fantasia que é resto da fantasia de uma outra pessoa, mas que para ela é o tudo. Ela então veste aquela fantasia. Ela está esperando ser maquiada, só que nesse momento que ela está esperando ser maquiada para se sentir completa com a roupa, com a maquiagem, com tudo, alguém chama ela e fala, sua mãe piorou muito de saúde e a gente precisa que você vá na farmácia. E ela fica sem saber como que ela vai fazer, porque ela vai sair só com a roupa, ela não vai estar inteira, ela não vai estar do jeito que ela esperava. Mas ela também não pode esperar ser maquiada para sair para comprar o remédio para a mãe. Então ela resolve ir a si mesma, ela não tem, na verdade, muita escolha, ela é uma criança, ela vai na farmácia, mas ela vai muito triste, porque ela esperava muito aquele carnaval. Ela esperava muito aquele momento.
E ela vai super chateada, e ela compra o remédio para a mãe. Então sempre essa questão da doença da mãe, meio que cortando essa felicidade dela, é como se ela não pudesse ser feliz por completo. Como que ela tá feliz no carnaval com a mãe doente? Como que ela tá feliz naquele dia em que a mãe teve uma piora de saúde? Então tem essa dualidade da personagem, ela quer ser feliz, ela não pode ser feliz, ela se culpa. Eu acho que isso é meio que um pano de fundo também para o crescimento da mulher, porque ela tá ali naquele momento da vida da gente em que a gente não sabe se a gente é menina, se a gente, né, a gente já tem aqueles desejos de crescer, de passar um batom, de maquiar, aquela coisa toda, mas que nem sempre tudo é permitido pra gente. Então ela tá nessa dualidade, eu sou menina, eu sou mulher, tem essa presença muito marcante da mãe barrando isso, barrando a felicidade, barrando o crescimento, barrando a realização dessa fantasia. E aí ela tá no meio disso tudo e acontece uma coisa que eu não vou contar o que é, que naquele momento ela fala, ela se sente crescida, ela fala, eu cresci. Então tem algo que vem de fora, que vem de um outro, que acontece com ela, que deixa ela momentaneamente feliz e que faz esse marco. Eu adorei esse conto da Clarice, porque eu acho que dá para levar para vários lados, assim. E, inclusive, essa situação mesmo, né? A gente cresce muito nesse olhar materno, a mãe olhando pra gente, em que momento que a gente vai fazer esse corte com a mãe da gente, tem esse desejo que a gente quer, mas às vezes a gente, né, tem aquela pessoa que segura a gente para trás, normalmente é a mãe que segura a menina ali atrás, fala, olha, isso aqui não é permitido para você, isso aqui não cabe a você. Então tem sempre essa sensação, né, de que eu queria mais, eu queria ir, e ali tem alguma coisa me segurando. Então, esse conto da Clarice, eu achei ele fantástico, como que ela vai usando dessas figuras de linguagem, né? Vai colocando esse carnaval, essa festa tão feliz, essa festa de tanta alegria, e que ao mesmo tempo está ali vivendo, né, com uma sombra atrás dela, com uma nuvem em cima dela, que é dessa doença da mãe. Então, é muito maravilhoso você ver a fantasia dela sendo feita de resto da fantasia do outro. Isso traz para a gente uma análise imensa, dá para a gente ficar aqui analisando esse conto especificamente em várias linhas, em vários âmbitos, em vários aspectos. Não preciso nem falar o tanto que Clarice é maravilhosa. Tento muito, assim, romper essa barreira que eu criei para mim mesma em ler Clarice. Gosto muito de ler, mas eu acho que a minha dificuldade não é nem só ler. A minha dificuldade é trazer o que eu leio de Clarice aqui pro canal. Porque eu sempre acho que vai faltar alguma coisa. Que eu vou falar, mas eu nunca vou conseguir falar tudo que eu tinha que falar. E aí, quando eu resolvi trazer esse livro, eu fiquei pensando, falo, não falo dele, coloco ele na lista, não coloco. Mas eu quis colocar porque eu acho que a vida é isso, né? A vida é um pouco Clarice, assim, pra mim. É aquilo que a gente não entende tudo. É aquilo que fica alguma coisa ali que a gente não consegue abarcar. Então eu acho que Clarice simboliza para mim esse lugar do que a gente não consegue trazer um significante. Então é aquilo que está ali, é o real, é o nosso real. Então Clarice para mim simboliza muito isso. Por isso que eu falei, nossa, eu preciso levar pelo menos um livro de Clarice no canal, porque a Clarice, ela é me colocar muito de frente pro meu real. Colocar nessa posição de que eu não vou dar conta de tudo, eu não vou entender tudo, eu não vou conseguir falar de tudo, eu não vou saber tudo. É eu lidar com esse momento de que eu não vou poder ter o tudo. Então, por isso que eu resolvi trazer Clarice aqui. E eu queria dicas. O que mais de Clarice vocês já leram? Vocês acham que eu preciso ler? Prometo que eu leio, depois eu conto. Não sei se eu vou ter coragem de fazer um outro vídeo sobre ela, sobre algum livro dela, mas eu prometo que eu conto todas as indicações que vocês me derem. No mais, não esquece de seguir o nosso canal, curtir, compartilhar, voltar semana que vem, porque afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, o Entre Pontos está aqui para te ajudar. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar o seu livro certo. Até a próxima quinta.